Então, boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui após o almoço, né? Sejam bem-vindos à segunda etapa desse painel e sejam todos bem-vindos à Bienal das Rodovias 2024. Essa Bienal que é promovida pela ABCR, Melhores Rodovias do Brasil, e a Bienal é o maior evento do setor e conta com a participação de especialistas, autoridades, pesquisadores, jornalistas e formadores de opinião de todo o Brasil e do exterior, para a troca de experiências, informações e boas ideias. Nessa edição, a Bienal terá como eixo temático a sustentabilidade. Convidamos também a todos para que acessem a loja de aplicativos dos seus celulares para baixar o aplicativo Bienal das Rodovias. A grade de painéis da Bienal das Rodovias contará com palestras simultâneas para desfrutar da melhor experiência possível, pedimos que retirem seus fones de ouvido nos locais indicados e sintonizem o canal de sua preferência, isso em outros painéis, caso seja da sua vontade. Ao final das atividades de hoje, convidamos a todos os presentes para participar de um happy hour que acontecerá a partir das 17 horas. Os certificados eles vão estar disponíveis a partir da próxima sexta-feira no site do evento, que é www.bienaldasrodovias.com.br. Dito então esses informes, vamos então iniciar o nosso próximo painel. Neste momento gostaria de convidar aqui ao palco a gerente de comunicação e imagem da ABCR, Gabriela Vilaça. Por gentileza, uma salva de palmas. Vamos lá. Dando sequência, convidamos agora o gerente de comunicação da Eco Rodovias, a gerente de comunicação da Eco Rodovias, Dodmila Carbonari. Na sequência, convidamos o chefe da Assessoria Especial de Comunicação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Beto Agra. Convidamos agora a secretária de Comunicação do Estado de São Paulo, Laís Vita. E por fim, e não menos importante, a repórter especial e colunista da Folha de São Paulo, Adriana Fernandes. Sejam todos muito bem-vindos, peço que todos ocupem seus lugares. Lembrando que o nosso painel tem a duração de 1 hora, com a mediação da gerente de comunicação e imagem da BCR, Gabriela Vilaça. Passamos então a palavra à mediadora. Tá ligado? Vocês me ouvem? Gente, boa tarde a todos. Acho que é uma honra, né? Um prazer estar aqui hoje. Peço desculpas, estou um pouquinho rouca. Ontem foi muito evento para eu decorrer e muita gente para conversar. Mas eu estou muito, muito feliz de estar aqui nesse painel. É a primeira vez que a gente traz o tema de comunicação para um congresso da BCR. Lembrando que a gente está na 13ª edição, então acho que é um passo muito importante e que condiz muito com o que a gente tem falado e reforçado, que é a importância da comunicação para os projetos de infraestrutura. E o que a gente quer trazer para esse painel hoje? A gente queria muito abordar a questão da licença social, que é aquela licença, né? O que é a licença social? A gente quer falar do que vai além do aspecto legal e formal ali de um projeto, né? Quando você consegue comunicar a ponto de engajar a sociedade, a ponto de ter uma aceitação das comunidades locais em relação a um projeto de infraestrutura. E aqui acho que nem só, né, claro, de concessão de rodovia, que é o foco do evento, mas para todos esses projetos, né, envolve saneamento, que está agora bombando, enfim, todos esses setores de energia. A gente tem essa importância da comunicação, né, uma comunicação estratégica para essa obtenção do que a gente chama de licença social. E é uma honra poder falar desse tema aqui. Eu estou rodeada por feras, eu acho que eu vou mais aprender
do que compartilhar com vocês aqui nesse painel. Mas eu queria já primeiro, né, apresentá-los, apesar do cerimonialista já ter feito isso, eu queria agradecer a presença da Domitila Carbonari, que é a gerente de comunicação corporativa do Grupo Eco, o Beto, chefe da assessoria especial de comunicação da NTT, a Adriana Fernandes, nossa repórter e colunista da Folha de São Paulo, e a Laís Vita, que é a secretária de comunicação do Estado de São Paulo, que eu tive a honra também de conhecer quando eu estava no PPI, Laís chefiava o Ministério de Infraestrutura e Comunicação. Gente, muito obrigada por terem topado estar aqui conosco. E eu começo já, Domi, te fazendo uma pergunta, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho quais são os principais desafios que a comunicação enfrenta, principalmente junto ali às comunidades locais, para a gente poder comunicar os impactos e os benefícios das concessões. Obrigada, Gabi. Agora sim, né? Muito bom. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse painel e também elogiar o evento. Eu participei de painéis incríveis, foi muito, muito bom. Com certeza saio daqui com muito mais conhecimento de quando cheguei. Então, parabéns de verdade. E para mim é um privilégio estar aqui num painel em que a gente vai falar de um tema de comunicação dentro de um evento que está falando sobre o tema da sustentabilidade, né? Afinal, assim, a gente só conquista essa licença social quando a gente tem empresas com boa reputação. E isso passa por dialogar, por ser transparente, por demonstrar resultados, por ter realmente uma comunicação estratégica. Então, muito bacana a gente poder, num evento como esse, falar de comunicação. É um privilégio. Gente, eu acho que assim, a gente tem inúmeros desafios quando a gente fala em comunicar a sociedade, as comunidades ali, quando a gente fala dos entornos de rodovias, né? Eu estou aqui, acho que eu sou mais recente aqui dentro do setor de concessões, estou há 1 ano trabalhando dentro desse setor, mas já tenho um pouco aqui das minhas percepções desses desafios, né? São inúmeros, como eu falei, acho que a gente é desafiado todos os dias, né? Mas aqui eu elenquei alguns que, ao meu ver, me parecem que são mais desafiadores ou que provavelmente devem ser desafios que a gente enfrenta em comum aqui, sendo empresas, órgãos reguladores, secretaria, própria imprensa, são temas que a gente vem abordando, né? Acho que o primeiro deles tem a ver com a capilaridade geográfica. Então, quando a gente fala em concessões rodoviárias, a gente está falando de grandes extensões. Então, as nossas rodovias, elas passam por cidades que têm características muito diferentes, né? Então, a gente começa em grandes centros urbanos e vai para as regiões menores, com características mais rurais, com necessidades e anseios diferentes, né? Então, acho que o nosso papel na comunicação é entender essas características, entender essas diferenças e a gente ouvir realmente essas comunidades para a gente poder realmente fazer um trabalho efetivo quando a gente fala de comunicação, né? Isso para citar apenas rodovias. Imagina um grupo empresarial como a Eco, por exemplo, a gente tem 11 concessões em 8 estados, e 8 estados com características completamente diferentes, né? Então, a nossa comunicação realmente precisa ir para campo para conhecer essas regiões e a gente ter um trabalho muito mais minucioso e muito mais estratégico, importante, relevante para a comunicação. Afinal, eu acredito muito que a comunicação contribui para o negócio das empresas, contribui com o resultado. Então, acho que é por isso que acho que a gente realmente precisa ter esse trabalho bastante minucioso, né? O outro ponto que eu colocaria bastante desafiador, acho que é a falta de conhecimento das pessoas em relação ao setor de concessões rodoviárias, né? E isso também um pouco de desconfiança, né? Afinal, putz, quantas promessas a gente já ouviu que não foram cumpridas, né? E aí as pessoas não compreendem muito bem, enxergam muito a gente como, putz, vai ter mais um pedágio, vou ter que pagar o pedágio, e não vê o troco, né? Não vê o outro lado, de que ela vai ter muito mais segurança, de que vai ter muito mais investimento. O nosso setor investe bilhões por ano em melhorias de estrutura viária, em melhorias de sinalização, duplicação de rodovias, e isso impacta todo o entorno das rodovias, né? E essa troca de serviços, né? Então, a gente oferece muitos serviços também. A Eco, por exemplo, tem um projeto de implementar o 4G, por exemplo, na Ecovias do Araguaia, em 850 quilômetros de extensão da nossa rodovia. E isso vai impactar 900 mil pessoas
contribuindo com mais de 80 escolas, 30 hospitais. Então, assim, é muita gente impactada pela conectividade, por exemplo, que a rodovia está implementando ali, não só os usuários da rodovia, mas todo o entorno, né? Então, nós, como comunicação, a gente tem que fazer essa comunicação chegar para as pessoas e as pessoas compreenderem essa troca, né? E de uma maneira fácil, de uma maneira simples, né? Sem complicar isso. Né? E a gente tem visto esse nosso grande desafio de comunicação, da gente ter uma linguagem mais simples, que as pessoas participativa, que as pessoas engajam com a gente quando a gente fala de redes sociais, por exemplo. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente enfrenta. O outro tem a ver com a diversidade de stakeholders, né? A gente está falando aqui de comunidades, mas para a comunicação ser efetiva, a gente tem que atuar com todos os players, né? Então, a gente está falando desde investidores, bancos, agências reguladoras, parceiros, fornecedores, colaboradores. Então, a gente tem que olhar tudo isso quando a gente faz um plano de comunicação, porque para a gente realmente ter a relevância que a gente precisa, né? Tem um outro ponto também, que aí é desafio não só, acho que do nosso setor, mas desafio de toda a comunicação, é da gente não esquecer que a comunicação não pode ser só unilateral. A gente precisa promover diálogo. E hoje, graças a Deus, a gente tem internet, rede social, em que, por um lado positivo, as pessoas têm voz, a gente ouve o que as pessoas estão falando, então fica mais fácil para as marcas dialogarem de certa forma. Então, isso é muito importante, né? Acho que promover esse diálogo e a gente não ser ouvido. Eu acho que a comunicação passa por isso, né? A gente tem que ter troca. A comunicação acontece quando há troca. E um outro ponto também que eu gostaria de colocar é a questão da segurança viária, porque acho que aqui a gente tem todos os mesmos objetivos de priorizar a segurança viária dentro da nossa comunicação. Então, ao mesmo tempo que as nossas obras, as nossas entregas melhoram realmente a segurança das rodovias, a gente tem um fator comportamental em relação à segurança viária que é muito relevante. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo campanhas, para que as pessoas também dirijam com segurança e a gente promova um ambiente que a gente possa realmente salvar vidas, que é aquilo que a gente quer, né? Então, acho que eu colocaria esses pontos. Acho que tem muitos outros desafios, acho que eu poderia passar a tarde inteira falando sobre isso, mas eu acho que esses são os pontos que me chamaram a atenção em relação aos desafios desse diálogo que a gente tem ali com comunidades. Excelente nome. Eu acho que para elencar essa lista aí deve ter sido um desafio, porque a gente sabe que são muitos, né? Mas, bom, eu queria aproveitar um pouquinho, então, de um ponto que você falou para direcionar aqui para o Beto. Beto, conta um pouquinho para a gente, assim, como que você enxerga o papel, assim, das agências reguladoras, né, como a ANTT, nessa promoção, né, na obtenção da licença social. Você acha que a comunicação tem um papel muito efetivo, né, na obtenção dessa licença social? Como vocês enxergam isso e como que vocês têm feito na ANTT? Gabi, eu acho que a comunicação tem um papel estratégico nessa questão da licença social nas concessões, né? Mas antes de eu falar um pouquinho disso, eu queria agradecer o convite da BCR, muito honrado de estar aqui podendo falar sobre esse assunto. Ratificando as palavras da Domitila aqui, acho que um primeiro desafio que a gente venceu é trazer o tema de comunicação para esse debate aqui, né? Então nós estamos aqui num painel 5 falando sobre comunicação. Acho que dentro da Bienal é a primeira vez que a gente tem um painel tratando do tema. E aí conseguimos vencer esse desafio de estar aqui falando sobre isso. E o próximo desafio agora está lá no palco 1, né? A gente tem que estar lá no palco 1 falando sobre esse tema também, que é de muita relevância. A comunicação ela é estratégica para qualquer organização hoje em dia, principalmente depois de 2004, ali com a revolução de comunicação que a gente viveu, chegada de novas redes sociais, das redes sociais, uma disrupção na forma de se comunicar, né? Então, assim, eu queria trazer um viés um pouco da questão realmente do lado público da questão, né? Temos a Domitila aqui do lado privado, é claro que nós somos parceiros nesse desafio de comunicar, mas a gente tem nossos desafios enquanto entes públicos, né? Eu acho que para a gente ter uma boa licença social, não há como se falar em sustentabilidade dos modelos de concessão sem a gente falar de... não há como se falar sustentabilidade sem a gente falar de comunicação. Né? Não há como nenhum modelo de concessão ser sustentável se ele não tiver totalmente enviesado ou embasado em um bom plano de comunicação. E isso não começa na hora que você coloca a concessão para operar. Isso começa muito lá atrás, na hora que você está formando o Plano Nacional de Logística, que é um plano que trata dos próximos 20 anos
do plano do governo federal, aqui falando mais em âmbito federal. Eu acho que a Laís vai poder trazer os aspectos estaduais, apesar dela ter sido federal também. Mas no PNL já existe um processo de participação social onde a sociedade pode opinar sobre esse Plano Nacional de Logística. É o horizonte para os próximos 20 anos. Tá? E aí, durante esse processo, há audiências e sessões públicas. Depois disso, depois do PNL, a gente tem as audiências públicas na agência. Antes das audiências ainda vem os estudos, que hoje estão sendo feitos pela Infra-SA. Antes a gente tinha estudos de concessão sendo feitos por diversas entidades. Hoje a gente tem uma empresa pública chamada Infra-SA, que é a união da Valec com a antiga PL, para quem lembra, e hoje eles são umas estruturadores de projeto. E nessa estruturação de projeto, que eles fazem os EVTEIAs, eles fazem processo de participação social, onde a sociedade é ouvida, franqueada a qualquer pessoa. Já quando chega isso para a agência, os estudos, quando a gente recepciona esses estudos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir um processo de participação social. Nesse processo, o que vocês percebem? Que a gente está validando, ou que a gente está colocando a oportunidade da sociedade se manifestar e dar ideias acerca daquele projeto. E daí para frente, tá? E aí você tem as audiências públicas, você tem o edital, aí quando começa a operação, aí você tem uma série de ações que você pode fazer, e aí eu vou falar um pouco disso depois, né? Mas é fundamental, gente, que a gente repense um pouco, e aí eu estava até conversando ali com o Marco um pouquinho antes do nosso painel, né, Gabi? De como engajar mais a sociedade nesse processo de participação social. Né? A gente hoje realiza audiências públicas na agência ou consultas públicas. A gente tem 100 pessoas, são 50 manifestações orais. Isso não é representativo num país de 210 milhões de pessoas. Então a gente precisa pensar, apesar de ser transmitido na internet, de estar acessível, a gente precisa, primeiro, implementar a cultura no brasileiro também de ser mais participativo, mas, obviamente, permitir, por meio de ferramentas ou por meio de campanhas de comunicação, de como que ele pode participar disso tudo. Porque quando chega lá na frente e começam as obras, aí ele vai reclamar, mas se ele já está participando antes, o processo de aceitação, ele é muito mais simples, né? E ele se sente parte daquele projeto, né? E deixa de ser um reclamante para ser um participante. Né? A gente tem casos na agência de usuários, inclusive a gente fez até um vídeo sobre isso, de usuários que, em suas manifestações nas audiências públicas, tiveram implementadas as obras dentro do contrato de concessão. E foi a opinião de um cidadão. Eu acho que tem que ter uma passarela aqui em Magé, na 040 e tal. Foi incluído no processo dentro do edital. Então, isso é um exemplo do que a gente poderia, se a gente aproveitasse melhor essas oportunidades, né? E aí, já entrando na operação, aí a gente entra um pouco na questão do orçamento privado, que aí entra muita grana, né? Que a gente, na área pública, a gente ainda precisa da valorização da comunicação no setor público, porque a gente não detém muito orçamento de publicidade. A gente conta com parceiros para divulgar, a gente conta com a boa vontade das entidades amigas, né? Então a gente faz um esforço junto à imprensa, mas mesmo assim sem poder pagar uma matéria ou colocar uma matéria de interesse nosso. Então há essa limitação. Quando a gente entra na operação, aí abre um espectro maior que a gente pode atuar. E o trabalho da agência reguladora junto com a concessão tem feito a diferença. Tá? Pode melhorar? Pode melhorar. Sempre temos como avançar. Mas avançamos demais. É preciso que a gente faça comunicação diariamente, interação social com todas as comunidades marginais das rodovias. A Ecorodovia, a CCR e diversas concessionárias têm inúmeros projetos sociais, projeto escola, o Instituto CCR, que faz diversas ações culturais, muito interessante. Isso tudo nessas comunidades marginais, sem contar com os empregos gerados também, que a gente, em muitas concessões, favorecem a mão de obra local. E isso é uma forma de interação social. Então, a gente precisa, de fato, de campanhas maciças no dia a dia, de ações de interação social, cada vez mais investimento das concessões e do setor público, por que não? Investindo também nessa questão da comunicação com todos os municípios lindeiros à rodovia,
para que a gente possa permitir, então, uma participação social muito mais ampla, que legitime todo o processo e que a gente evite depois esses conflitos que a gente tem quando a gente está com um projeto em pé e botando obra. E não tem jeito, você passa com uma obra no município, o cara fala, o município é meu. Você está passando com uma obra aqui na minha casa. Nem não me falou. Falamos, mas a gente ainda falta comunicar melhor como ele pode participar disso tudo. E eu acho que um dos caminhos que o governo pode fazer é alavancar essas ações de comunicação e permitir essa participação mais ampla. Tá? Então, eu acho, Gabi, que esses são os desafios e a gente vai vencer. A comunicação, eu acho que é um trabalho de formiguinha. A gente vai aos pouquinhos ganhando espaço, estamos aqui no palco 5, daqui a pouco vamos estar no palco 1 e daqui a pouco a participação social vai ser ampla, como ela sempre deveria ter sido. Mas, Beto, vocês têm feito um belíssimo trabalho na NTT. Então, assim, no letramento das pessoas em relação ao que é um projeto de concessão, né, eu acho que é o que a gente precisa, como a Domi tinha comentado na primeira resposta, de uma linguagem clara, objetiva, uma linguagem, às vezes, direcionada, né, para uma certa região, enfim, onde o projeto está. Então, acho que assim, a gente tem avançado muito, embora a gente ainda tenha muito desafio, mas realmente os avanços eles são notórios, né? Hoje a gente tem um setor muito mais fortalecido em relação à comunicação e a gente vai precisar fortalecer cada vez mais, né? A gente tem aí previsto, o setor tem uma previsão de dobrar de tamanho nos próximos 5 anos, né? Se todos os leilões que estão na carteira forem consolidados, a gente tem mais de 30 mil quilômetros previstos. Então, é muita coisa, é muito desafio, é muito lugar que nunca teve um projeto de concessão. São estados que estão com 8 projetos, né, ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter aí muito desafio pela frente, mas eu acho que a gente está indo no caminho certo. E eu queria, Adriana, comentar em relação ao papel do assessor de imprensa e o que você acha dessa relação do assessor de imprensa com a imprensa, quais são os desafios, o que é importante, quais são as melhores práticas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro eu queria me apresentar aqui, eu sou repórter de macroeconomia, comecei minha carreira até na área de economia, primeiro com ciência e tecnologia e depois na economia com infraestrutura. Então, como repórter de economia e de macro, a minha função é sempre trazer uma coisa que é micro, que é a rodovia, que é a infraestrutura, por uma visão macro, né? Uma visão da economia, da macroeconomia. Mas, recentemente, a imprensa, a grande imprensa, aí vamos reconhecer que falta gente, né? É um problema crônico na imprensa brasileira e mundial. Então, falta gente, falta repórter. Eu acho que é possível ter mais assessoria de imprensa do que de repórter nas redações. Nas redações, não estou falando da imprensa especializada, estou falando na grande imprensa. Então, falta braço mesmo, né? E quando falta braço, falta estudo. Falta uma abordagem mais aprofundada. Então, eu fico pensando assim, a minha abordagem na economia sobre a infraestrutura é sempre uma abordagem muito de investimentos, né? Dos contratos, o leilão, a concessão, o contrato tem problema, tem fraude, é sempre essa abordagem. Mas eu acho que também falta à imprensa, assim como às empresas concessionárias, pelo que vocês estão falando, uma abordagem também da comunidade, né? daquilo que ela espera, do que ela está falando. Então, eu acho que o grande desafio do que vocês estão, da licença social, da cobertura disso, é também transpor essa barreira, que é uma barreira de cobertura, para a comunidade. E aí são os mesmos problemas, porque é uma rodovia que passa por um bando de estados. A grande mídia está basicamente em 3 centros, cobrindo em 3 centros. Rio de Janeiro, Male-Male, né? Com também redações muito
reduzidas, São Paulo, né, que é o grande centro, e aqui Brasília, que é o centro do poder. Então, essa dificuldade que vocês desse lado sentem, a gente também sente. Mas eu acho que a gente pode se voltar, e pelo menos eu estou tentando, né, trazer essa realidade para as matérias, né? Tá, vamos falar dos bilhões, né? Vamos falar dos bilhões, mas vamos falar também que obras são essas, o que vai afetar e outras coisas. Em relação às assessorias de imprensa, eu sinto às vezes uma dissonância do que elas entendem que é o nosso trabalho e do que é o trabalho de vocês, né? E eu acho que tem também muitas assessorias que também faltam gente, né? Então, às vezes, a pessoa que está na linha de frente das assessorias, conversando, não entende muito, não é a mais preparada. Infelizmente, isso acontece, né? E eu acho que essa necessidade de conhecimento maior sobre o que se está falando vem dos dois fatos. Então, às vezes eu me deparo muitas vezes aí eu não estou falando com assessoria só da área de transportes, com outro lado muito sem conhecimento das nossas necessidades. A pandemia piorou essa relação dos dois lados. Por que eu digo que ela piorou? Ela piorou porque a gente tem os dois lados muito mal acostumados, né? Que são as informações que vêm por e-mail, as informações que vêm por releases cada vez. E como tem pouca gente, você se sustenta nisso. Então, acho que falta entrevista, de fato, né? O olho a olho, né? E se nós aqui também estamos acostumados agora às respostas, às vezes até protocolares, né? Você tá fazendo uma reportagem muito difícil, muito complicada, você já tá ali com o seu diagnóstico, espera a resposta, quando não tem que ser assim. A resposta do outro lado é uma resposta para te dar subsídios para aquilo que você está fazendo. Então, falta esse diálogo, vamos conversar, não vamos falar só sobre o telefone. Eu sei que em São Paulo é difícil você sair para conversar, então eu sinto, como eu acho que eu sou da velha guarda, não sou da velha guarda, eu sinto muita falta disso, desse diálogo, dessa conversa, desse tempo que se deve dar. Eu sou uma repórter detalhista, então, para mim, eu até me acho muito chata, porque eu falo nas assessorias, gente, eu não entrevisto papel, eu não sou entrevistadora de papel, né? E isso é muito comum. Eu cubro essencialmente macro, que são assuntos que estão muito, muito pesados, muito tensos, Ministério da Fazenda, Banco Central, Congresso, e hoje em dia ninguém mais quer dar nenhuma coisa que está no diário oficial, não se quer explicar, né? E as pessoas vão se acomodando dos dois lados. O repórter que não viveu uma outra realidade, a realidade em que o cara tinha que descer para dar uma entrevista, e o assessor da mesma forma, que também está se acomodando. Então, eu sou a maior defensora de entrevista, pergunta, porque eu repito, não entrevisto papel. Então, eu sou chata mesmo nesse ponto de vista. Laís está aqui, né? Então, nesse ponto. E a outra dificuldade que eu coloco é que qualquer assunto tem milhões de visões, tem milhões de lados, né? E para você chegar a tudo isso, você numa matéria, não há como você abordar todas essas questões. Então, eu vejo a informação como um processo. Numa hora você coloca o assunto, na outra alguém leu, te traz subsídios, você aporta mais aquilo, aquela coisa, outro te colocou, não é bem aquilo. Então, eu vejo os temas como esse processo em construção. É um pouco isso que eu queria passar aqui para vocês. Excelente, Adriana, obrigada.
a gente comentava muito sobre isso, né? A importância do off, né? A importância de você disponibilizar uma fonte ali como um assessor de imprensa, aqui no meu caso, por exemplo, na ABCR, né? De o diretor-presidente estar disponível para explicar o momento que o setor está vivendo, o que é aquele projeto, quais são as perspectivas. Então, isso é muito importante para o repórter, né? Às vezes é uma informação que ele não vai usar aquela 1 hora de entrevista, mas ele vai ter o conhecimento daquela pauta de uma forma muito diferenciada. E como você falou, né, Adriana, é um conhecimento que ele tem que ser prévio, né? A matéria ela não tem que estar pronta para encaixar ali uma frase. O ideal é que a fonte esteja disponível para explicar para o repórter, principalmente no caso de uma pauta complexa, como às vezes é uma pauta de infraestrutura, né? Então, acho que esse ponto que você trouxe é super importante. E, secretária Laís, queria ouvir de você. A gente tem vários projetos na esteira, vários projetos em São Paulo, o maior programa de concessões, né? Então, eu queria ouvir de você como que a Secretaria de Comunicação tem feito para engajar aí os múltiplos atores que são envolvidos nesses projetos. Como que é o papel da Secretaria, como você enxerga essa costura que é feita para a obtenção dessa licença social no estado de São Paulo? Bem, obrigada, Gabi. Obrigada. Bem, mas vou repetir o que meus colegas falaram, porque eu acho que é muito importante. Comunicação está aqui no Rock in Rio das rodovias. A gente não está no palco mundo hoje aqui, mas a gente está aqui, tá? Já é um começo e eu sempre puxo muita sardinha para a brasa da comunicação, porque tudo que está sendo falado aqui, tudo que está sendo feito aqui, a comunicação está do lado, na frente, atrás, mas ela está lá. A gente sempre está lá. E quando dá certo é porque a comunicação funcionou, tá? Porque sempre falam quando dá errado a comunicação, mas quando está certo é porque funcionou. É muito importante que a gente esteja aqui, nada na gestão pública, na gestão privada. Quando a gente está falando de projetos complexos, como concessões, e eu não vou entrar só, vou falar um pouco da nossa carteira, mas não é só de rodovias, a gente precisa ter uma comunicação. Primeiro ponto, que isso bate muito no que a Adriana falou, entendendo muito bem do que a gente está fazendo. A comunicação precisa entender, precisa absorver, precisa se apropriar muito bem dos temas que estão sendo ditos pelos porta-vozes. A gente não está lá só para fazer a ponte entre o jornalista e o porta-voz e a autoridade e dizer falem ou passar um papel. A gente tem que saber do que está falando, isso faz muita diferença, porque por mais que seja, eu vou fazer um parênteses, eu gostei muito da abordagem sincerona da Adriana aqui, porque é isso, gente, sim, a gente sabe de todas as dificuldades, a gente sabe das limitações, não acho que eu sou pessimista, acho que eu sou realista, mas eu vou dizer uma coisa, nada disso vai mudar, não vai melhorar, a gente vai continuar lidando com as mesmas limitações que a gente está lidando agora, porque as coisas mudaram, o mundo mudou, a dinâmica é outra. Então, a gente tem que se adaptar e, em lugar de esperar que os recursos, e eu não estou falando só do recurso financeiro que o Beto comentou, colega querido, que é muito bom estar aqui com você de novo. E não é só isso, mas os recursos eles não vão vir, eles não vão aumentar, porque as coisas mudaram, os recursos mudaram. O que a gente tem que fazer é saber comunicar com o que a gente tem. E aí, essa abordagem sincerona da Adriana é muito importante, porque com o que a gente tem, isso não quer dizer que com as limitações, a gente tem que colocar o jornalista para falar com o papel, não vai funcionar, são projetos complexos, a gente não pode ficar de um lado reclamando que a matéria está saindo errada quando não tem disposição, quando não tem porta-voz, quando não tem material, quando não se tem tempo para ligar e explicar. E quando eu falo no nosso caso, da Secretaria de Comunicação, toda a equipe, todos os assessores que acompanham tudo isso, quando eu falo de se apropriar, é porque a gente não pode pensar que as nossas autoridades, nossos porta-vozes, eles têm outras funções, a área fim da comunicação é nossa. Falar com a imprensa é parte de todas as atribuições deles, essa é a nossa área fim. Então, a gente tem que ter pessoas muito apropriadas, muito preparadas, sim, que essa é uma dificuldade que isso sim a gente tem que transpor, isso não pode acontecer, para falar, para explicar, para descer em todas as camadas do processo, para deixar isso muito claro. Isso faz muita diferença. A gente acabou de sair lá no governo de São Paulo, a Gabi comentou da nossa carteira, e efetivamente a gente tem uma carteira muito ampla. São 44 projetos de concessões, privatizações, PPPs, que transcendem as rodovias. A gente tem PPP de habitação, de infraestrutura de escolas, a gente tem de saneamento, de energia, rodovias, ferrovias. E dentro de toda essa carteira, onde que a gente não pode se perder?
A gente precisa entender, e aí entra no que a gente estava, que você perguntou, Gabi, a gente precisa entender quais são as especificidades de cada projeto. O que tem de importante naquele projeto? Se tem uma coisa que me mata, é quando alguém fala assim, olha, qual é o benefício dessa concessão? Segurança, fluidez... Não. Sim, se a gente está falando isso, a gente não sabe o que a gente está falando, sabe? Óbvio que uma concessão e uma obra, segurança e fluidez, vamos sair do óbvio, a gente precisa entender o que a gente está falando. Qual é a obra dentro desse projeto que aquelas pessoas estão esperando há 30 anos acontecer e é aquele projeto que vai viabilizar? Todo projeto tem algo específico, tem algo importante, tem algo que precisa ser dito, e é isso que vai fazer com que a gente conquiste as pessoas, conquiste do ponto de vista de falar, olha, ninguém se importa em pagar pedágio sem entender para onde aquele pedágio vai. As pessoas querem que as pessoas estão desgastadas de pagarem sem ver o retorno. E aí, como o retorno não é imediato, está ali a comunicação para explicar. A gente se apropria, a gente repassa a mensagem, a gente conscientiza as pessoas, a gente explica. A obrigação de fazer com que elas entendam é nossa. A comunicação, e é o que a gente sempre ouve, né, desde a faculdade, não é o que você fala, que o outro entende. Então, se ainda tem muito ruído naquele processo, a culpa é nossa, sim. A gente tem que entender o que a gente não está sabendo explicar ali. Um caso nosso aqui, o último grande projeto que a gente levou para B3 foi a privatização da Sabesp. Não é uma rodovia, mas eu acho que todas as lições que a gente aprendeu ali valem para o que a gente vai conversar aqui sobre as concessões das rodovias. A gente privatizou um percentual da Sabesp, o Estado saiu, a participação do Estado diminuiu ali, e a Sabesp é uma empresa que é um ativo muito importante para o paulista. Mexer ali foi muito complicado. E aquilo ali demandou que a gente mapeasse muito bem todo mundo que a gente precisava falar. E, nossa, ali precisa entrar em todos os nossos stakeholders só para saber, para um projeto, esse painel já avança bastante. Mas o que é importante a gente saber daqui? Que a gente tinha que, em cada momento daquele processo, que era um processo inovador, uma modelagem que não existia antes, cada passinho que a gente dava, a gente tinha uma disposição enorme de chamar todo mundo que estava cobrindo aquilo, todo mundo que estava envolvido para conversar, para repercutir. E aí teve uma disposição enorme dos nossos porta-vozes. Teve muita gente dentro da comunicação, muito apropriada para falar sobre aquilo, para mostrar para as pessoas, para mostrar para a imprensa, para trabalhar na rede social, para conversar com o sindicato, para conversar com o parlamento, para chamar todo mundo para conversar. E a gente desenvolveu materiais específicos para cada um desses. A gente tinha uma frente para falar com a Assembleia Legislativa, a gente tinha uma frente para falar com a Câmara, a gente tinha uma frente para falar com a imprensa, a gente tinha uma frente para conversar dentro da empresa com os sindicatos. Isso fez toda a diferença. Foi um processo longo, inovador, complexo, e ele foi, vou puxar a sardinha para o meu lado, sim, porque acho que a gente não pode ser modesto, foi muito bem comunicado. E a privatização só aconteceu porque ela foi muito bem comunicada. Porque em cada passo daquele processo, cada decisão que era tomada, a gente falava, gente, isso daqui é muito legal, isso daqui é muito legal, isso daqui é muito legal. Para quem a gente fala cada uma dessas coisas, para a gente pulverizar notícia boa sobre isso. Isso funciona muito bem. E aí eu acho que uma lição que vale para todos os projetos. Assim, em resumo, eu acho que é sair do macro. Os bilhões de investimentos, os grandes números, eles são essenciais. A gente, óbvio que tem que comunicar, mas isso é o óbvio que a gente tem que fazer. Para a gente conseguir a licença social, para a gente conseguir que as pessoas entendam, até para que elas possam questionar adequadamente o que a gente está falando, a gente precisa sair dali, descer outras camadas, entender o que tem de especial, o que tem de inovador, o que tem de diferente naquele processo, naquele projeto, para que aquilo seja bem comunicado e para que as pessoas abracem com a gente, como o Beto comentou, que tem feito ali na NTT. É isso. Gabi, aí acho que só complementando aqui isso é fundamental o que ela falou, né? A gente descer no aspecto humano também da questão, né? É saber o que impacta na vida da pessoa aquela concessão, né? É o seu Zé que mora no município tal, que demorava 1 hora para chegar no colégio do filho, que agora vai fazer isso em 20 minutos. Né? É o seu João que não tem emprego e foi empregado com aquela obra que está sendo conduzida ali. É ressaltar que existe o imposto ISS, que 5% do pedágio do ISS
vai para o município e constrói escola, e constrói hospital, né? E isso a gente precisa explorar mais essas pautas e descer no aspecto humano das concessões e comunicar dessa forma é uma forma de encantar e de ganhar o coração das pessoas antes da gente entrar com a obra ali, né? Excelente, Beto. Eu acho que a gente está vivendo um momento de uma supervalorização dos dados, né? E não é que os dados não sejam importantes. Não é que a gente ter números daquele projeto não seja importante. Pelo contrário. Mas é isso, é humanizar também a comunicação, né? Saber dosar uma coisa e outra e não achar que só uma coisa ou outra comunica, né? E aí entra também essa comunicação estratégica, a gente ter um plano de comunicação. Laís, pegando o gancho do que você comentava, né, no projeto da Sabesp, ter ali uma estratégia para cada público, uma linguagem para cada público. E, Beto, eu sei que vocês na NTT também fazem muito isso, né, nos projetos. Vocês têm ali um direcionamento específico para a imprensa, outro para um público que vai ser ali impactado pela concessão, para legislativo, etc. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que a NTT tem atuado para aumentar a transparência, né, para o cidadão. O que vocês têm feito, então, para a gente conseguir comunicar para o cidadão de uma forma melhor o que é um projeto de concessão de rodovia e aí de infraestrutura no geral, né? Acho que a gente pode ampliar. Esse é um desafio importantíssimo, né? Porque a gente está tratando um tema extremamente técnico. Então a gente precisa humanizar esses temas técnicos e trazer ele numa linguagem cidadã que permite que as pessoas entendam. Porque você vai falar ali de infraestrutura, você, às vezes entra em termos técnicos que você não está dialogando com ninguém, né? E você primeiro precisa entender as personas que você está falando. Tem que fazer um drill down mesmo, descer ali no detalhamento, de mapear os seus stakeholders, como a Laís falou, entender com quem você vai falar e que tipo de linguagem você precisa adotar para aquilo, né? A gente tem feito um trabalho com múltiplos canais de comunicação na agência. A gente tem um canal da NTT no YouTube, onde a gente tem o principal objetivo de humanizar esses assuntos. A gente é como se apertar a tecla SAP do projeto e trazer aquilo num aspecto muito mais simples da pessoa entender. Temos mais de 300 vídeos publicados lá, tem vídeos com mais de 100 mil views. Eu acho que o audiovisual hoje é um tipo de conteúdo muito consumido e de fácil entendimento pela população. A gente precisa explorar bastante isso. Temos apostado muito nas redes sociais, que aí não tem jeito, né? Acho que todos nós precisamos hoje das redes sociais. E agora, por meio do meu contrato lá de publicidade legal, a gente está conseguindo impulsionar alguns das nossas comunicações de utilidade pública, porque elas estão embasadas em resolução e não deixa de ser legal, de certa forma. E esse impulsionamento também tem sido fundamental. E aí veículos internos, relações públicas com todos os nossos investidores, roadshows. Então há uma comunicação 360 graus, entendendo o que a gente precisa dizer para cada um deles, exatamente como a Laís falou. E esse é um trabalho que ela já fazia no Ministério da Infraestrutura, já fazia na NTT, né? E aí acho que puxou também muitos outros órgãos a entenderem um pouco isso. É claro que a gente precisa de uma equipe robusta, capacitada. Não dá para você fazer isso com 5, 6 pessoas, é impossível, tá? Ainda mais que tem uma enxurrada de gente, de imprensa vindo em cima, de publicidades a serem feitas. Então, enxurrada de Adrianas, né? Mas que isso é nobre para a gente, sem vocês a gente não se comunica, né? Então a gente tem o desafio de poder atender vocês de uma forma um pouco mais humanizada também, de receber vocês lá. Eu, como agência, eu sinto falta um pouco, Gabi, aí é uma queixa e um desafio, na verdade. Nós somos uma agência nacional e a gente atua em comunicação aqui em Brasília. Eu não tenho representantes de comunicação nos estados, né? Então a gente aproveita às vezes os fiscais para ajudarem a gente, para dar entrevista lá. Então é um baita desafio que eu acho que eu deveria ter um representante de comunicação para que a gente gerasse relacionamento com a mídia local. Eu quero falar lá na rádio que influencia o povo da região. Eu quero falar na revista que é a mais lida, que muitas vezes a gente se desconhece. Então isso é uma luta que eu estou há 10 anos lá na comunicação da NTT. A gente já avançou demais, mas ainda tem muito a avançar para que a gente possa ter essa capilaridade toda em nível nacional e poder cada vez mais conscientizar o pessoal e ter essa aceitação, né? Ainda tem gente, vamos lá, ainda tem gente que reclama de pagar pedágio
porque acha que já paga imposto e não deveria pagar. Então a gente não tem nem a validação da concessão, né? Quiçá as outras coisas. Então é muito caminho pela frente e a gente vai ter que ter paciência para chegar lá. É o trabalho de formiguinha, né, que a gente comentava, mas a gente vai chegando aos poucos. Domi, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como que a gente mensura isso. Como que a ECO a gente tem indicador hoje para mensurar esse trabalho de comunicação aí para obtenção da licença social? E se você topar, conta um case aí para a gente da ECO, que eu sei que vocês têm vários. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Muito bom, Gabi. Primeiro eu queria comentar que eu estava agora participando ouvindo um painel sobre os desafios do escopo 3, e lá foi comentado, né, que sem dados, sem análise de dados, a gente não consegue tomar decisões ou a gente toma decisões erradas. E eu acredito na comunicação também segue esse mesmo princípio, né? A gente precisa de dados e informações para a gente ter um planejamento estratégico e bem cuidado de comunicação, né? Então, eu sou super a favor da gente ter indicadores, da gente acompanhar esses resultados, para a gente mudar a rota, para a gente tomar melhores decisões e a gente fazer essa comunicação realmente atingir aí os nossos públicos nessas comunidades que a gente está presente, né? Então, primeiro comentando, a gente obviamente monitora o trabalho de imprensa que a gente faz. Então, a gente hoje tem um índice de favorabilidade, então a gente consegue, com esse índice, olhar como é que está o resultado de imprensa em todas as nossas unidades. A gente olha isso todos os meses e a gente consegue trabalhar esses dados de uma forma segmentada, então olhando pelos desafios que a gente tem das temáticas que para a gente são relevantes. Então a gente tem recorte aí que a gente olha a sustentabilidade. Esse ano a gente lançou a nossa agenda ISD 2030, então sustentabilidade está na nossa pauta da Ecorodovias com muita ênfase, então a gente consegue entender ali, a imprensa está abordando a sustentabilidade da forma como a gente gostaria, em que regiões, onde que a gente pode potencializar mais, potencializar em outras temáticas que talvez ali não estejam ainda relevantes, né? Outro tema que a gente olha é da inovação da tecnologia e o da segurança viária. Então, isso ajuda a gente a traçar planos para que a gente tenha uma presença mais relevante daquelas mensagens que a gente quer transmitir. E ajuda também a gente, obviamente, a identificar crises e oportunidades que a gente tem de melhorar essa relação com a imprensa e a gente ser mais transparente e a gente ter um trabalho ali de uma conexão mais interessante com a mídia, né? A gente também monitora as nossas redes sociais, então hoje a gente tem um trabalho muito forte de monitoramento, assim, então a gente olha sempre diariamente isso, então se tem alguma coisa ali que foge um pouco, ou alguma crise que a gente identifica, a gente consegue atuar. Então a gente monitora tanto o Ecorodovias como as nossas unidades, então qualquer coisa que sai um pouco ali do padrão, a gente atua nesse sentido. E aí, consequentemente, a gente tem um trabalho não só de SAC 2.0, mas também de community management mesmo, da gente formar a nossa comunidade e da gente estabelecer relações de diálogo, né? Então, a gente sempre responde aos nossos usuários, a gente entende o que engaja com os usuários dentro das redes sociais, para trazer conteúdos que realmente sejam simples, fáceis. A gente falou muito dessa linguagem acessível. Então, a gente precisa fazer o uso das trends, a gente precisa estar conectado com essas tendências de comunicação para a gente ter essa conexão, sabe? Essa linguagem mais humana. Então, acho que tudo isso é importante. Os dados ajudam muito a gente a entender o que tem dado certo e o que não tem dado certo do ponto de vista de comunicação, né? A gente, recentemente, tem furado um pouco a nossa bolha, assim, do que a gente está acostumado a fazer um pouco de comunicação. Estou olhando aqui para a Nath, que é responsável por redes. Por exemplo, recentemente a gente fez um trabalho que, inclusive, a BCR também fez com a cartunista da Rafa Tuma, que foi muito legal. A Rafa, enfim, a cartunista que trabalha ali ela fez muita coisa para o Big Brother, mas foi importante, porque quando a gente fez um trabalho com ela de conscientização, até de segurança viária, a Rafaela também publica nas redes dela. Então, a gente acaba falando com usuários que não só se relacionam com a marca da Ecorodovias, mas a sociedade no geral, sobre um assunto que é para todos, né? Então, acho que quando a gente traz um pouco dessa estratégia, a gente consegue explorar um pouco mais temáticas para a gente, que são relevantes para a gente como eco, mas que são relevantes também para a sociedade, né? Então, para citar um exemplo. Outro exemplo, né? Agora a gente está na iminência aí de começar o início da operação do Free Flow. Então, nosso primeiro Free Flow dentro da Ecorodovias, né? Um sistema de pedágio eletrônico. E é um desafio, né? Porque é uma mudança de comportamento dos usuários em relação ao pagamento de pedágio, né? Desconhecido ainda. Até o próprio tema,
o termo free flow ainda é desconhecido. A gente tem que fazer um trabalho grande para as pessoas entenderem o que é o tal do free flow, né? E a gente trabalhou uma campanha de comunicação muito grande nisso. E durante essa campanha, uma campanha publicitária, a gente acompanhou semanalmente todos os dados para a gente ajustar rotas de fato e a gente aprender ali junto com a inteligência digital para a gente entender onde estava dando certo, para a gente poder atuar realmente nas comunidades ali que estavam principalmente sendo afetadas por essa inovação, por essa, na verdade, inovação que veio para ficar aqui dentro do nosso setor, que é o free flow, né? Porque a gente sabe que um resultado bem sucedido de eco é um resultado bem sucedido para o setor como um todo, né? Então a gente tem muito cuidado de olhar esses números em relação a isso. A gente também realiza pesquisas de opinião e aí, assim, a gente não vou dizer que a gente tem uma dinâmica de frequência, mas a gente acaba trabalhando pesquisa de opinião quando a gente tem uma necessidade dentro do grupo, né? Então, recentemente a gente fez, por exemplo, na Ecosul, para a gente entender a relação ali dos usuários com a nossa rodovia. E isso ajuda muito a gente com informações para a gente trabalhar num plano bem estruturado para as necessidades do momento daquela concessionária, né? E, obviamente, a gente tem um trabalho muito grande de escuta, né? Então, essa aproximação nossa, por exemplo, com a ouvidoria, ela é muito importante, né? A gente precisa entender ali o que estão chegando de dúvidas dos nossos usuários em relação a serviços, em relação a obras, em relação a mudanças, às vezes, de tráfego e etc., para a gente trabalhar isso também dentro da comunicação, né? Eu acho que é um conjunto ali de indicadores que eles são super relevantes para a gente fazer essa comunicação, transbordar um pouquinho desses desafios que a gente comentou ali logo no início, né? Obrigada, Domi. Acho que a gente está quase encaminhando para o fim, mas eu quero fazer ainda mais uma pergunta para a secretária Laís, uma pergunta para a Adriana. E vou furar um pouquinho aqui o nosso roteiro pré-combinado, mas eu queria conversar, assim, em todas as nossas respostas aqui apareceu rede social. Qual que é a sua visão, secretária Laís, sobre o papel das redes sociais, então, aqui para a gente? É um entrave para a obtenção da licença social? Ajuda? A gente sabe que tem os dois lados. Ao mesmo tempo que a gente chega com muito mais facilidade nos públicos, a gente também sabe que a partir do momento em que há um movimento na rede social contrário a um projeto, fica bem mais difícil, talvez, você superar aquele discurso. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como que é esse desafio aí no governo de São Paulo, também na sua experiência anterior no Minfra, enfim. Também, sim. Então, a rede social, eu acho que ela tem um potencial enorme de ajudar a gente a ouvir em tempo real o que está acontecendo. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que está ali na rede social. A gente tem que ter pessoas, um social listening muito qualificado para entender o que é orgânico e o que é artificial aqui. A gente sabe que a gente tem muitos detratores nas concessões. E as privatizações, as concessões, as PPPs, essa é uma pauta ideologicamente precificada. A gente sabe disso. Então, nesse momento, eu vou entrar ali numa sensibilidade que a gente tem, que a gente tem movimentos políticos. Quando eu falo, eu estou falando aqui da nossa rede social, mas eu tenho certeza que isso aí bate lá na concessionária, isso bate na NTT. A gente tem movimentos políticos que são detratores dos projetos. Isso acontece. Então, por que eu falo que a gente precisa ter uma abordagem, uma análise muito qualificada e um socialista muito bom? É que a gente precisa entender de onde vem aquilo, o que é verdadeiro e o que não é. Porque o barulho da rede, às vezes, desorienta a gente mais do que orienta. Então, ela é um potencial muito grande, é uma ferramenta não é muito importante, ela é indispensável, ela é essencial, a gente não trabalha mais sem a rede social para nada. Ela tem o grande ativo da rede também é aproximar, ter a tecla SAP dos projetos, a gente construir conteúdos mais simpáticos sobre aquilo. A gente tem na rede social a gente coloca criatividade para trabalhar. Eu ouço lá os meninos da geração Z que sempre me falam umas coisas que eu não entendo, mas funciona. É ótimo. Então, assim, o conteúdo, a nossa parte direcional ali da rede social é um superativo. A gente precisa saber trabalhar aquilo. Isso é muito importante, uma parte. A escuta na rede social é super importante para a gente pegar ali aquela resposta em tempo real. A escuta
coloco mais uma camada aqui. Ela precisa ser muito cuidadosa, porque em tempo de polarização, considerando que essa é uma pauta, como eu falei, ideologicamente precificada, que tem muitos detratores dentro da rede social, muitas vezes vem muito barulho sobre um projeto que não é verdadeiro, que não é orgânico, que não é daquele tamanho. Então, por isso que eu falo que a gente precisa ter aquela escuta muito qualificada. A gente precisa mapear de onde vem aquilo. Por outro lado, uma escuta qualitativa da rede social, em muitos projetos a gente já teve, a gente tem aqui aquele argumento padrão, em algum projeto tem algo específico que está sendo atacado, aí chega a ser uma enxurrada, mas às vezes tem um único comentário, que aquele comentário está trazendo algo que a gente não tinha mapeado e que aquilo ali é uma grande oportunidade de produzir um conteúdo. Então, a gente tem um leque enorme de oportunidades, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que entra lá. E muito cuidado também para a gente estar muito seguro para falar com as nossas autoridades. Gente, calma. Isso que vocês estão vendo não é de verdade. Isso não é assim. A gente tem que saber explicar aquilo ali muito bem, porque a rede social, ela orienta e ela desorienta. Se você não souber onde você está pisando, se você não souber escutar, se você não souber entender de onde vem aquilo, ela pode te desorientar mais do que orientar. Então, isso é um grande potencial, mas que carece de um grande cuidado também, uma qualificação muito específica para a gente entender o que está acontecendo ali. Obrigada, secretária. Adriana, vamos lá, chegando aqui para o final do nosso painel, eu queria te perguntar o que a gente pode falar de boas práticas? O que, como representante da imprensa, né? E que representante, que honra, vou falar isso de novo, tê-la conosco. O que a gente pode aprimorar? Então, aí eu estou falando aqui, entidade representativa de interesse, concessionária, então setor privado, setor público, para a gente melhorar essa comunicação, para a gente, ou no caso aqui específico dos projetos de infra, para essa obtenção, então, do que a gente tanto fala aqui hoje, que é a licença social. Quais são as boas práticas, qual o caminho que a gente deveria estar trilhando ou já estamos trilhando? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Obrigada, Gabi. Eu acho que eu queria colocar primeiro um ponto. As empresas, o outro lado, né, seja empresa, setor público, entenderem que o jornalista não é amigo, mas jornalista também não é inimigo. Então, eu acho que quando você tem uma relação respeitosa, né, com os dois lados, né, e transparência, porque assim, nem o jornalista, quando está fazendo alguma abordagem, ele tem que ser transparente também. Né? E o outro lado também, porque senão a desconfiança ela mata essa relação. E eu vejo, primeiro, algumas assessorias achando que você fez uma matéria que, em tese, é positiva, que aquele jornalista é amigo seu. Não é. Né? Então, o jornalista... Eu conto sempre uma história. Eu estava numa festa de fim de ano, um café de fim de ano, com o ministro da Fazenda, e o ministro, conversando com um grupo de jornalistas, pergunta o que você, tipo um conselho, alguma coisa. Ele era recém-ministro, né? E eu falo, ministro, o conselho que eu posso dizer para o senhor é que jornalista não é seu amigo, porque a relação que você tem com a fonte, ela tem que ter esse distanciamento. E até para não haver depois mal entendidos. E o que eu sinto falta no outro lado é justamente, em alguns momentos, a ausência de transparência. Porque muito se falou aqui da questão dos dados, dos números, mas número pode ser o que quiser. Né? O número que você põe no release é aquele número que pode ser qualquer coisa. Pode-se tirar qualquer número, não é que qualquer coisa, você pode ser um número, um crescimento que teve algum item ali que não foi, que foi puxado. Então, eu acho que quanto mais transparência nos contratos, né, e acessível, não falo da parte dos contratos, mas
de tudo, né? Eu sinto que no setor público a gente conseguiu um grau maior de transparência, por incrível que pareça, com os dados públicos, né, que a gente tem, né? Se você quer saber um dado das contas públicas e a partir daí tirar qualquer conclusão dos especialistas, você vai lá e está tudo lá. Não tem aquela coisa que o release, por mais que na nota do Tesouro ou de qualquer outro esteja lá direcionado para o lado que você tem. Tem a estatística, você olha. Nas empresas, eu confesso que eu sinto falta. Eu sinto falta até mesmo de telefones, de acessos. Tenho me deparado, isso muito depois da pandemia, assim, eu entro no site de alguma empresa que eu preciso procurar o outro lado, não tem o telefone o telefone que eu falo, não é o telefone esse fixo, não. Não tem nem você chegar, não tem um contato. E recentemente me deparei com isso em concessionárias de saneamento, eu precisava de outro lado, e quase todas, eu olhava no site, eu não tinha dificuldade. Então, se você não está aberto nem no seu site, se é até difícil achar com quem falar, você imagina o que essa empresa não está disposta. Então, parte daí de você ter um canal mais fluido, que não seja só para você responder crises, né? Ou acontecer alguma coisa, ou você está fazendo uma matéria investigativa e está ali administrando uma crise, ou no caso de rodovia, aconteceu algum acidente, alguma coisa. Então, acho que esse é principal. Mas eu sinto falta também dos dirigentes das empresas estarem mais preparados para falar com o dirigente, não estou falando só o CEO, estarem mais preparados para falar com a imprensa, porque muitos acham que vou fazer um media training, vou ali fazer essas perguntas, mas falta, eu sinto isso, do setor privado, uma comunicação mais forte. O comando, as pessoas que às vezes podem falar, elas têm muito medo. Elas têm muito medo de falar. E aí a assessoria vira quase uma bengala, né? É o que eu volto à questão, o papel é quase uma bengala. Porque o cara que tem a informação, porque às vezes a assessoria, o contato da assessoria, muitas empresas entendem que a assessoria é só aquela ponte. Tive uma ideia aqui, vou vender vou vender essa ideia maravilhosa, vou ver se alguém compra, né? Eu recebo, meu nome é A. Então eu sou a primeira de todas as mail lists possíveis que vocês possam imaginar. Então, pelo meu WhatsApp, eu recebo pedidos oferecendo pauta até de assuntos que nada tem a ver com o que eu faço. Mais de 100 por dia. Então, para você ter uma ideia, que é uma falta de comunicação, de entendimento do outro lado, está gastando dinheiro à toa, porque eu não vou fazer uma matéria sobre o lançamento de uma loja em São Paulo. Então, o outro lado também está gastando o seu dinheiro mandando mensagem para mim, porque eu sou a número 1 da lista de qualquer. Meu nome é A, meu primeiro nome é A, meu segundo é D, o meu segundo sobrenome é C. Então, eu estou na primeira lista de tudo que vocês possam imaginar. E eu tenho maior paciência, olha, eu não cubro essa área. Então, já começa daí, essa relação que parece que está todo mundo se enganando. A empresa que comprou uma mail list para passar para o seu, querendo vender uma ideia que não tem nada a ver com a pessoa. Então, essas coisas de vender ideias, às vezes é muito mais frutífero você chamar o jornalista, quer conversar? Vamos conversar sobre esse assunto. Não quero que você faça matéria nenhuma, mas quero que você entenda um pouco melhor o nosso ponto de vista sobre esse tema. Então, eu considero que essa abordagem é muito mais frutífera, porque quando você precisar, você vai estar
preparado com aquela empresa, com aquele assunto. Mas, de modo geral, eu sinto, infelizmente, que com todas as críticas, o setor público é mais transparente pelas regras que ele tem que seguir do que o setor privado. E eu acho que isso é algo que o setor privado tem que buscar para ter o que ele está em busca com a licença social, que é reputação. Né? Um pouco isso. Obrigada, Adriana. Acho que a gente então chega aqui ao final do nosso debate, do nosso painel. Foram riquíssimas contribuições. Acho que a gente tinha assunto para falar mais um dia aqui. E como a gente falava, né? Falávamos ali fora um pouquinho antes do painel. Eu falei que eu seria a maior aprendiz desse painel e eu tinha certeza disso. Só fiquei um pouco chateada porque eu não trouxe uma caneta. Eu queria ter anotado vários pontos que vocês falaram, porque realmente, gente, assim, sensacionais todos os pontos que vocês trouxeram. Acho que a gente tem muito, mas acho que o resumo, né, a conclusão é: a gente tem muito desafio? Tem. Mas a gente também está avançando muito? Estamos. Então, eu acho que é o trabalho de formiguinha, mas que a gente acredita muito, né? Então, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez. Foi uma honra estar com vocês aqui. E daqui a 2 anos, palco principal, não é isso, Beto? Obrigada, gente. Palco Mundo, Larissa. Obrigada. Uma salva de palmas, por gentileza.